Salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, vocês, torcedores de outros clubes que prestigiam o canal Tu És Orgulho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, um formato de pré-jogo diferente, tá? Estamos aqui em 3 pessoas para fazer um vídeo de pré-jogo. Amanhã tem o jogo da vida, tem o jogo mais importante do ano do Corinthians até aqui, né, em 2025, esse confronto aí de 130 minutos contra o Cruzeiro, tá? Que é uma equipe forte aí, terceira colocada do Campeonato Brasileiro. Né? Os jogadores do Corinthians fizeram o favor de fazer um brasileiro pífio após classificar para a semifinal e ficaram falando tanto desse jogo, e esse jogo finalmente chegou, é amanhã, tá? Agora esses caras vão ter que fazer o quê? Correr, né? Ontem tivemos a coletiva de imprensa do Maicon e do Hugo Souza, o Maicon aí que falou muitas coisas, o Hugo também, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso também. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a provável escalação, tá? A atmosfera que vai estar no Mineirão amanhã, que vai estar pegado. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas alguns que não têm essa informação, o Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa do Brasil, então é um time copeiro, é um time que sabe jogar a competição, né? Ano passado o Corinthians conseguiu passar do Grêmio, que também é um dos campeões aí, o segundo maior campeão da competição, então é algo que às vezes não entra em campo, né? Não entra em campo, mas é sempre bom a gente colocar em pauta que o Cruzeiro é uma equipe que sabe jogar a Copa do Brasil, como poucos aí no Brasil. Tá? Tô aqui com o Breno, tô aqui com o Sandro, para falar com vocês aí. Brenão, pode dar start na sua fala, depois do Sandrão, e aí a gente já começa a falar sobre o jogo, para o vídeo não ficar muito longo e para todo mundo conseguir aproveitar o nosso pré-jogo aí, nesse dia chuvoso de terça-feira. Porra. Isso aí, rapaziada. Muito ligado aí no canal Tu És Orgulho. Estamos aqui, como o João comentou, um pré-jogo meu diferenciado, né, em formato assim, de gravação mesmo, não mais em formato de live, que é para dar uma diversificada, ver o que a gente pode fazer aí, fazer umas edições maneiras. Mas é isso aí, gente. Agora chegou, né, o jogo da vida, o jogo mais esperado do ano para o torcedor corintiano. Um jogo assim que virou mais que obrigação, né, porque é o que foi sendo falado durante todo o ano, desde que a gente venceu o Atlético Paranaense, né, no jogo de quarta de finais. E o Destino falou, pô, agora em classificou na Copa do Brasil, você saiu as datas, que ia ser pós o brasileiro, a gente deveria dar aquela focada no brasileiro, né, para o time não cair, para o time terminar numa posição ok, para pelo menos garantir uma possível Libertadores. E não foi o que aconteceu. O time teve a capacidade de ser superado pelo Santos na tabela, que correu o campeonato todo no risco de rebaixamento e terminou com a mesma pontuação, a mesma estatística, porém teve ali acho que questão dos cartões, se não me engano, ele levou em... O Santos acabou superando, né? Mas não tira o fato de que foi um Brasileirão muito, muito feio, muito ridículo dos jogadores do Corinthians, tá? Então é isso. Jogo contra o Cruzeiro, como o João comentou, é um adversário muito difícil, o maior campeão da Copa do Brasil, né, muito copeiro. A gente sabe muito bem como é enfrentar os caras, né? Nos últimos anos, a gente enfrentou eles 2 vezes, uma em 2016, onde fomos eliminados nas quartas de finais, e também em 2018, né, daquela fatídica final, né, do gol do Pedrinho, da falta do Jadson no Dedé, e, enfim, partidas que ninguém quer mais lembrar, né. Mas esse 2025, jogadores novos, comissão nova, temos tudo para a gente se redimir, né, desses últimos 2 jogos. E lançando mais uma estatística para vocês, pode ser ou boa ou pode ser ruim aí, vai depender do seu ponto de vista, tá? O Corinthians, sim, é um freguês ali do Cruzeiro na Copa do Brasil, porém, todas as vezes que passou do time de Minas, acabou sendo campeão, tá? Do campeonato da Copa do Brasil. Então, aí fica um pouco aí de ressalva, né, para um bom pensamento, né? Se passar, talvez, né, pode ser que leve essa estatística para a gente. Mas aquilo, né, cada jogo é jogado, então a gente tem que pensar sempre no próximo, né? E é isso aí. Pode fazer a boa aí, Sandro. Salve, salve, rapaziada. Canal Tu És Orgulho. Estamos aí para falar mais um pouco de Corinthians. Enfim, está chegando, né, o grande dia. Primeiro jogo aí, jogo de 180 minutos. Primeiro jogo lá na casa dos caras. Eu espero que o Corinthians, que nós esqueçamos tudo que foi passado agora nesse
desde o começo do ano lá, nós ganhamos o Paulista, fizemos esse Campeonato Brasileiro aí que foi pífio, né? Foi medíocre, não nos representou, não é o que nós esperávamos estar em posições melhores, né? Felizmente chegamos aí, o Brenão falou aí até o Santos ficou na nossa frente, mas que possamos esquecer tudo que aconteceu, e agora é passar uma borracha de amanhã para frente. Nesses 2 jogos são importantíssimos para a gente chegar na final. Então, teve jogos que nós jogamos muito ruim, teve jogos que jogamos piores, teve poucos jogos que jogamos bem, mas, enfim, é esquecer tudo e ver se os caras realmente representem a torcida, honrem a camisa, porque a gente tem muito peso, a gente consegue brigar de igual para igual com o Cruzeiro aí, os caras são realmente copeiros, vocês falaram as estatísticas aí, o Cruzeiro é um time muito difícil, mas ali é 11 contra 11 e a gente tem condição de brigar para igual. Então, é ir para cima e vamos que vamos. É isso. Tá? Já o Sandrão colocou aí a torcida, e eu acho que é válido a gente falar algo que eu, particularmente, não acho certo, tá? A Gaviões disse que não foi fazer a despedida para o jogo de amanhã no Mineirão, decidiu não fazer essa despedida por conta de que os jogadores não merecem, que os jogadores escolheram jogos o ano inteiro. Essa parte é verdade, né? Que os jogadores escolheram jogos para jogar, isso é um fato, né? Os jogadores aí bateram 45 pontos, eles cagaram para os próximos jogos, os jogos seguintes, depois que bateu 45, e aí fez 46 pontos aí no jogo contra o Botafogo, fez 47 no jogo contra o Juventude, não caiu mais, e aí largou de vez, né? E aí a Gaviões falou que não ia fazer aquele corredor de fogo para os jogadores irem até o aeroporto, sair do CTI para o aeroporto, etc, né? A pergunta que não quer calar tinha que ser logo nesse jogo? Tinha que ser nesse jogo, o jogo mais importante do ano até aqui? Tá bom que os caras são uns bandos de cuzões, essa é a realidade, né? Que fizeram muita cagada com o torcedor corintiano nesse ano aí de escolher jogo, por ser eliminado numa pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, que não chegou nem na fase de oitavas de final desse ano. Ou seja, o Corinthians caiu para um time ruim, tecnicamente, e um time que nem passou da fase de grupos que ele chegou. Depois foi eliminado pateticamente numa Sul-Americana, na fase de grupos, sem querer o mínimo jogar, e ainda quase consegue ganhar uma vaga culposa, né, quando não há intenção de se classificar, porque o Racing fez 1-0 lá no América de Cali, do nada lá, mas aí o América de Cali fez o gol, porque o Racing era muito ruim, e o Corinthians não merecia classificar. O Corinthians não merecia classificar na Sul-Americana, e quase então conseguiu a classificação culposa. E aí diversos jogos no Brasileiro. Mas eu acho que poderia ter um protesto silencioso, como quis dizer a Gaviões, o Ale, etc. E nada contra o Ale, eu acho que é uma opinião minha, tá? Não sei a opinião do Breno, do Sandro, eles vão falar depois, de ter que ser nesse jogo esse protesto silencioso. Acho que o torcedor não merece esse protesto silencioso. O torcedor comum, sabe? A gente que está aqui preocupado. Pô, quando a gente vê esses corredores de fogo aí, quando a gente foi jogar lá no Allianz Parque, no jogo da ida da final, quando a gente viu aquela festa, não deu para assistir que o Corinthians ia ganhar aquele jogo. O Corinthians ganhou o jogo ali. Quando a gente fez aquela festa pro jogo da final, tanto na ida quanto na volta, o Corinthians ganhou o jogo ali. Foi assim em diversos jogos, ano passado, esse ano. Eu acho que não era o jogo certo. Tá? Eu acho que o Corinthians claro que não vai faltar apoio lá no Mineirão. Os caras já viajaram, deve ter viajado na quarta-feira para chegar lá domingo para se estruturar, né? E para fazer uma boa festa. Não vai faltar apoio lá. Mas eu acho que podiam ter escolhido outro jogo para fazer esse protesto silencioso, né? Você tinha um jogo contra o Botafogo, você podia ir lá no CT e dar uma pegada nos caras, não ameaçar, não, mas dar um chega nos caras. Mas esse jogo de hoje, o jogo de amanhã, no caso, ele merecia uma festa, ele merecia uma motivação, né? Não estou falando que o Corinthians vai ser eliminado por isso, mas acho que poderiam escolher um jogo melhor para fazer esse protesto silencioso aí. Qual a opinião de vocês? Tipo assim, é uma semifinal, né, cara? Então acho que, por mais que esse elenco não mereça a torcida que tem, né? O Corinthians que sempre apoiou o ano todo, mesmo mediante eliminações, mediante a vergonha que a gente passou, né? Como foi citado aí. Acho que
nesse jogo poderia sim ter nem se falou, um protesto até silencioso, talvez, né? Um meio diferenciado assim para falar que, pô, a gente tá aqui por vocês, mas vocês têm que saber que, como posso dizer, vocês sabem que vocês ramelou o ano todo, então a gente tá aqui não por obrigação, mas porque a gente ama o clube, não tá por vocês. Isso, e é isso aí que eu queria dizer. A gente tá pelo clube, Corinthians, quer que seja campeão, mas não estamos por vocês, jogadores, sabe? Poderia ter algo mais ou menos desse tipo, porque acho que, querido ou não, acho que pode ser que deu uma pesada a mais, né, nos jogadores assim, um desânimo talvez, tipo, pô, a torcida não veio, não sei o quê, os caras devem estar bem pé com a gente, óbvio que obviamente eles sabem muito bem disso, né, mas não sei, é muito, acho até um pouco difícil falar disso, né, porque vai de pessoa para pessoa. Tem gente que fala que, pô, os jogadores realmente não merecem essa fé da torcida, que não merece a torcida que tem, mas tem gente que vai pensar, pô, é o jogo mais importante do ano, tem que ter aquele apoio final para motivar os jogadores, né? E aí, se por acaso for ganhar, assim, vai ter uma festa muito mais linda, ou se acabar caindo, né? Deus me livre que seja eliminado, mas aí vai ter aquele protesto firme, sabe? Porém, é uma opinião assim muito. Achei muito difícil pontuar isso aí, mas a minha, para mim, que fica isso aí. Poderia sim fazer, mas aquela é não pelos jogadores, mas sim pelo clube, né? O apoio ao clube. É isso. Sandrão? Eu vou um pouco na linha de raciocínio do Breno aí, nessa questão. Acho que poderiam ter outras formas de protesto. Acho que, de repente, até logo depois que acabou o brasileiro, os caras que devem ter pego alguns dias de folga lá quando voltasse, tipo, fosse lá para cobrar, sabe? Tipo, chegar lá, ó, e aí? Vamos jogar? Tá chegando um jogo importante aí. Mas eu acho que nessa hora já é histórico, diversas vezes aí, tantas vezes aí o João citou uma aí lá foi do Palmeiras lá, os caras indo lá apoiar, fazendo o corredorzão lá. Eu acho que isso é importante, motiva, e eu acho que teria que ser feito. Eu acho que tinha que ser outras formas de protestar, cobrar os caras, porque realmente eles não nos representaram, eles não honraram essa camisa, mas a gente sabe que a torcida, o diferencial da torcida de qualquer outra torcida aqui, respeitando todas as torcidas dos times de futebol do Brasil aqui, mas igual a do Corinthians não tem. Não tem, a do Corinthians é a mais foda mesmo. E, tipo assim, tem que manter aquilo que nos diferencia, que é apoiar e depois cobrar. É isso. Falou? Eu acho que a torcida ela podia sim fazer esse protesto, como vocês falaram. Teve dias aí para fazer. Eles podiam logo após o jogo contra o Juventude, o Corinthians não teve folga. Estava no CT, porque o Corinthians precisava treinar para o jogo de amanhã. Então o Corinthians precisava manter, claro, regenerativo e etc. Pô, vai no CT, faz um protesto pacífico, mas cobrando os caras, pessoalmente. Até Agora ali você deixa. mesmo no término do jogo também. Sim, agora vocês deixarem de. Eu acho que você deixar de fazer um corredor de fogo, um ambiente foda para o jogador se motivar ainda mais, eu acho um erro para esse jogo. Eu acho que tinha muitas oportunidades para fazer um protesto. Mas não é nada contra organizado, não é nada contra o Alê, nada coisa. É a nossa opinião, tá? A gente acha que poderiam ser feitos em outro jogo. Eu acho que o Corinthians já ganhou jogos nesse momento. Antes de entrar em campo, o Corinthians já ganhou jogos assim. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, o gol do Alberto foi assim. O Corinthians ganhou o jogo antes. A gente se mobilizou. A torcida se mobilizou mais uma vez e a gente conseguiu vencer o jogo lá. Foi o que deu o título, né? Essa é a realidade. Claro, a defesa do Hugo Souza foi um gol no pênalti do Veiga, mas se o Corinthians não faz o placar em casa é sem pênaltis, provavelmente. Tem tudo isso. Mas vamos lá, vamos falar do jogo amanhã. O Estádio Mineirão, né? Horário 9h30, com transmissão da Globo e do Sport TV. O árbitro de campo é ele, Anderson Daronco, de novo, né? Sempre o Daronco. Parece que é o único árbitro que tem no Brasil, é o Daronco. Auxiliar 1, né? O bandeira 1 é o Rafael da Silva Alves, e o auxiliar 2, a Mayra Mastella Moreira. Os três aqui, Daronco, Rafael e Mayra, são do Rio Grande do Sul. Tá? Quarto árbitro é o Fernando Antônio Mendes Salles Nascimento Filho. Eita, pelo do Pará. Tá? E o VAR é o Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Então, vai estar na tecnologia, né? Vai estar na tecnologia. A próxima escalação, tá? Eu demorei um pouco para
achar ela, porque tinha muitas informações de ser a 3 zagueiros, de ser com a linha de 4. Se for pela linha de 4, vai ser o Hugo Souza, Mateuzinho, Tchoca ou André Ramalho. Por que o André Ramalho, João? Por conta do Tchoca ter jogado contra o Juventude. O Tchoca joga contra o Juventude, não joga? Se eu estiver errado, ele joga contra o Juventude. Claro que eu não assisti o jogo em casa, assisti o jogo pelo celular, mas se eu não me engano, o Tchoca joga assim contra o Juventude, né? Jogou. Então, Jogou. E aí, então, eu acho que pode pintar o Ramalho titular. O Bidu na lateral direita, Ranielli, na dúvida, ou José Martinez ou André na volância de primeiro, Maicon ou André também, Carrilho, Garro ou o Dieguinho. Por que Garro ou Dieguinho? Porque o Garro foi colocado que estava com lesão e etc, mas é bem possível que o Garro jogue amanhã. Está na hora do Garro voltar a jogar bola em 2025, né? E na frente, Memphis, que até jogou um pouquinho contra o Juventude, e o Roberto, ou o Guinegão, ou o Vitinho, tá? A minha opinião, desde que saiu as lesões do Garro e do Yuri, eu acho que foi uma cortina de fumaça para poupar o jogo, para poupar já os jogadores, tá ligado? Claro, eu não posso confirmar, eu não posso chegar aqui e dar uma carteirada e falar é isso, mas eu acho que é um blefe, sabe aquele blefe em jogo de carta? Ah, não tem essa carta, mas você tem? Eu acho que pode ser isso. Deram um blefe de que o Roberto tá lesionado, que o Garro tá lesionado, para poupar os jogadores, para dar uma segurada. Não foi igual o Memphis, que realmente teve uma torção no joelho no jogo contra o São Paulo, e aí ficou fora e voltou. Outra coisa, tá? Criticaram o Dorival, colocou o Memphis para quê? Ele podia se machucar. O Memphis pediu para ganhar um ritmo no jogo contra o Juventude, tá? Foi pedido do jogador. Então, Dorival, a gente tem muitas ressalvas de crítica, óbvio, com certeza, mas temos que ser justos aqui, tá? Não foi o Dorival que, de repente, cismou em colocar o Memphis no jogo que não valia nada. A informação é que o Memphis pediu para jogar, não para jogar valendo, para valer assim, dividindo, e sim para ganhar um ritmo, porque ele estava com uma lesão no joelho, e é sempre importante o jogador manter o ritmo, saber como é que está a parte muscular também, né? Porque às vezes a gente tem um sistema de DM, de departamento médico, de testes, mas o jogador conhece o próprio corpo, né? Então o jogador quer se testar em muitas vezes. Mas é isso. O Yuri Alberto, dizem que é um pouquinho mais sério do que a do Garro, mas o Yuri Alberto viajou, né? Os dois viajaram. Agora a gente precisa saber se eles vão começar o jogo ou não. Eu acho que o Garro começa, se não começar o Yuri, o Maicon já deu a letra ontem. Parece que o Maicon é time Guinegão e time Dieguinho e time André, pelo que o Maicon colocou ontem em coletiva. O Maicon falou que ele jogou jogos importantes quando era da base e que ele gosta muito do Dieguinho, que ele gosta muito do André, do Guinegão. Então, quem sabe apareça Guinegão titular amanhã na Copa do Brasil. O que vocês acham? Vou começar pelo Sandrão agora. O que o Sandrão acha da formação? O que o Sandrão acha da arbitragem? A gente tem que sempre falar, né? A gente não gosta de falar de arbitragem, mas sempre tem que falar, porque sempre vai ser protagonista, né, no Brasil. É impressionante isso. Mas o que você acha aí da possibilidade de um menino da base, seja um dos três, porque eu acho que se for da base vai ser um dos três, né? Vai ser Dieguinho, André ou Guinegão. Não estou incluindo o Tchoca nessa, porque eu acho que mesmo o Tchoca sendo da base, ele já vem jogando há um tempo. Então acho que não é bom a gente incluir o Tchoca nessa, porque ele já tem rodagem, né? Mas o que você acha aí dessa possibilidade da escalação em si? Se você ia com 3 zagueiros, se você ia na formação Tchoca, Gustavo e Angeléia, que vinha sendo aí, que foi contra o São Paulo e etc. O que você acha? Em relação à arbitragem, é o que você falou, né? Sempre o Daronco, até parece que só tem ele, né? Então, o Daronco, ele erra muito, ele é um árbitro que eu, particularmente, eu não curto muito, sabe? Em relação à escalação, vi bastante coisa hoje para saber, né? Também as possíveis escalações, inclusive até uma que eu tenho aqui, que foi o meu timão que lançou, que é um pouco diferente da que você falou, que é mais ou menos o que a minha linha de raciocínio, sabe? Uma que eu tenho aqui, ó, é o Hugo Souza, Gustavo Henrique, o André Ramalho. Aí Mateuzinho, José Martinez e Matheus Bidu, Michael, André Carrilho ou André Luiz, Breno Bidon ou Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto ou o Guinegão. Diante das lesões que você falou aí do Yuri que tá voltando agora, o Rodrigo Garro também. Então essa é a escalação que eu preferiria mais. Eu espero que o Corinthians não cometa os erros que cometeram por exemplo, no jogo com o Cruzeiro lá que a gente tomou 3-0, era para ter sido 6, né?
Então tem que colocar os volantes de marcação ali, tem que colocar o Michael como segundo, não como primeiro, já que ele vai jogar. Ele até que tem atuado bem nos jogos que o Dorival colocou ele tem jogado bastante com o Dorival. Então o Corinthians tem que... Eu gosto muito do Ranieri na marcação, talvez ele não jogue, né, que ele parece que sentiu, acho que o calcanhar, não sei. Rodrigo, na zaga, o Choca, como você falou, ele jogou o último jogo, então para começar jogando agora, talvez não comece. O André Ramalho, ele me causa assim, uma certa insegurança, porque ele começou muito bem quando chegou, depois ele não conseguiu apresentar o futebol que ele jogou no começo lá, já deu algumas mancadas aí na marcação, mas eu acho que a questão da experiência dele também pode ser que fale mais alto, né? Gustavo Henrique tá jogando bem, é um cara que faz gol aí, na bola aérea ele é fundamental lá nas cobranças de escanteio, então, para mim tá legal. Voltando agora de trás para frente, né? Hugo Souza, se for Gustavo Henrique bem, André Ramalho eu colocaria o Choca, porque, cara, são só esses últimos jogos aí, o cara é novo, se ele não tiver nada, eu começaria com ele já tá vindo numa crescente legal. Lá no meio, lá, tem que ser mais de marcação, não adianta vir com os volantes lá no meio, os caras que não saibam marcar. O André Carreira a gente sabe que não marca, e nos últimos jogos ele tem, digamos assim, andado em campo, não tem jogado tanto, então tinha que ser Ranieri ali, mas talvez não seja ele. Então tem que ser o Martins, mas desde que o Martins não faça merda, porque o Martins ultimamente tem feito cada cagada que ele me deixa bravo demais, cara. O Martins só por Deus, cara. Então eu espero que ele tenha consciência do jogo, se for ele mesmo o jogo, que é a extrema importância desse jogo. O Maico e o Mateuzinho ali, o Matheus Bidu. Breno Bidon, Rodrigo Garro, é claro que eu preferi o Rodrigo Garro, mas... Tudo certo, acontece. Segue o jogo. Tá ouvindo? Sim, pode continuar. Então, continuando aqui, Breno Bidon, Rodrigo Garro. O Breno Bidon também não é de marcação. O que eu falei ali, a gente precisa de jogadores de marcação, porque senão, como a gente vai jogar o primeiro jogo na casa dos caras lá, o importante é a gente tentar segurar o jogo ali para não tomar gol. Um empate, de repente, na minha concepção, seria legal. Pô, se sair vitória, show de bola. Mas, pô, o empate é maravilhoso. A gente decide em casa aqui a gente vai com a torcida e vai para cima. Lá na frente é o Memphis Depay, que na minha concepção está devendo um pouco. Eu penso muito nessa relação de custo-benefício, sabe? O salário do cara é muito alto, o cara é uma estrela, o cara é diferenciado, tecnicamente a gente sabe disso, então ele tem que corresponder, tem que ser acima, na minha opinião, né? E o Alberto e o Guinegão, em relação aos meninos lá, tanto o André quanto o Guinegão, cara, eu boto o pé nesses moleques, o moleque tá entrando, tá representando. O Dieguinho não entrou tanto, né, mas também entrou e representou. Então eu acho que os moleques estão preparados, cara. Se tiver que entrar, os caras vão para dentro mesmo, sabe que é o jogo da vida. Então, eu tô tranquilo, eu acho que os moleques tá aí também para representar, se for necessário colocar os caras. É isso. Brenão? Vai lá, Brenão. Essa escalação de 3 zagueiros eu gostei bastante quando foi apresentada, né? Tanto que foi uma das... um dos primes, não tô assim, ouvindo ele. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Ah, tudo bem. Deve ter dado uma falha no fone do Sandro aí. Mas, enfim. Essa escalação de 3 zagueiros foi, eu acho que achei um dos primes curtos, assim, do Dorival Júnior, né? Onde a gente teve umas apresentações muito boas de futebol. Tanto assim, se não me engano, na própria Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, mas podemos também citar o jogo contra o São Paulo, que a gente fez no primeiro tempo espetacular, só que na volta do segundo acabou não dando muito certo, né? Mas é uma formação assim que me agrada, que é segura e que, lógico, obviamente, né, com as peças certas. Porque não adianta você ir com essa formação, mas ir com o Hugo na ala esquerda, entendeu? No lugar do Bidu, não dá. Ou sem o Mateuzinho, por exemplo. Mas essa formação dos zagueiros me agrada muito. E em relação a alguns jogadores, eu vi um post comentando sobre entre o André Ramalho e o Choca. E me pegou um pouco porque falaram que o André Ramalho, em questão de Copa do Brasil, ele vai muito bem. Que tem aquele lance contra o Juventude, né? Que tudo bem, foi no passado.
mas ele machucado ali conseguiu fazer o gol. Esse ano contra o Palmeiras, ele tem uma atuação muito boa, ele tira a bola em cima da linha, que ali comemora como um gol, sabe? Foi lá no Allianz Parque, se não me engano, já. Então, aquilo, né? Mas aquilo, né? É uma grande dúvida, assim, né? Técnica, podemos dizer, porque o André Ramalho vem sendo 880. O Tchoca poderia sim ser mais seguro, mas o André Ramalho poderia ser jogar só a partir da Prime, né, de 2025. Questão de Gustavo Henrique sem comentários, o Gustavo também, né? Não podemos deixar de citar. O Gustavo e Gustavo Henrique sem comentários são titulares absolutos. Mateuzinho e Bidu também, até porque não tem os melhores. Acredito que vai ser as últimas partidas, né, para ele demonstrar seus grandes futebol no 2025, se o Corinthians vai ter a necessidade, sim, de contratar alguns laterais titulares ou não. O Angileri, nessa formação de 3 zagueiros, me agrada, como zagueiro esquerdo ali, né? Se vir jogar, espero que faça uma grande partida. E se não puder jogar, por mim, tem que ser a linha com 4 defensores. Não tem como você ir com 3 zagueiros ali e jogar ou com o Hugo ou com o Félix Torres, por exemplo. A não ser que jogue o Tchoca. Aí, beleza. Tá? Meu campo. Infelizmente, teve a informação que o Ranieri é dúvida. Então, para mim, para a primeira tem que ser o Martínez. Espero que ele tenha colocado, né, a cabecinha no seu lugar, depois de ter feito aquela cagada, né, contra o Bragantino, se eu não me engano. Não, contra o próprio Cruzeiro. Contra o Bragantino, ele é expulso. É verdade. Contra o Bragantino, ele é expulso injustamente pela Edna, que ele não fez nada. A Edna esqueceu que ele tinha amarelo. E contra o Cruzeiro, ele dá uma cotovelada numa costela do Matheus Pereira sem sentido nenhum. Sim, tinha acabado de entrar, inclusive. Obrigado pela observação aí. Sim. Então, acho que depois desse jogo, acredito que teve uma conversa, né? Teve uma punição ali, uma multa com ele em relação ao salário, em relação à caixinha ali que os jogadores fazem internamente. Então, acho que deve ter colocado um pouco a cabeça no lugar. E se o Martínez jogar como ele joga, assim, normalmente, primeiro volante, jogando básico, ele tem tudo para fazer uma excelente partida, tá? Em relação ali aos seus companheiros de meu campo ali, seja Maicon, seja André Luiz, seja o próprio Carrilho, tem tudo para agradar o Carrilho, né? Voltando assim, uma lesão muito grave, inclusive que estava previsto para ele voltar agora, né? Acabou voltando antes. A gente falou, né, que tá jogando assim, andando em campo, meio que se arrastando, mas a gente deu para ver, como a gente falou, né? Como os jogadores estavam escolhendo os jogos, deu para ver que ele também não estava se esforçando até para não forçar ali uma lesão, acabar acontecendo algo assim de mais grave, né, com o jogador e acabar tirando uma possível partida. Sim. O Maicon é aquilo, né, mano? É o Maicon. A gente sabe, vocês sabem muito bem a nossa opinião sobre o jogador Maicon. Eu, na minha opinião, acho que eu iria com o André Luiz, é um jogador, por mais que seja da base, né? Pode ser que ele sinta o jogo ali, mas é um garoto que tem muita personalidade, vem entrando cada vez melhor. Se tiver a proteção ali dos jogadores, melhor ainda no meu campo ali. Seria uma peça bastante agradável ali. Eu fecharia o meu campo assim, com. Eu me perdi nas contas aqui, peraí. 5. Talvez você colocaria Martínez, André e Garro. Isso, exatamente. Eu coloquei o meu campo a mais. Martínez, o André e o Garro, o Martínez fechando ali, o André também, subindo um pouco ali o ataque, deixando o Garro, né, mais livre, mais solto. Ou o próprio Breno Bidon, porque eu, como disse, né, o Garro é dúvida. Mas se ele jogar, espero que ele consiga, né, demonstrar sua parte. Tá devendo muito esse ano, tudo bem que teve muitas questões de lesão, a questão do BO dele no começo do ano. A gente sabe que o Garro está de longe, né, do seu melhor futebol. Mas nessa Copa do Brasil, ele até que teve boas partidas, né? Não só ele, né, o time todo do Corinthians assim se transformou nessa Copa do Brasil. Não podemos deixar de destacar a campanha, né, de 8 partidas e 8 vitórias, né, sem gol sofrido, entendeu? Mas é aquilo, né? Vai ser um jogo muito difícil. E é nessas horas que a gente precisa dos nossos principais jogadores. Tanto o Garro, tanto o Memphis, tanto o Yuri.
né? Que a gente sabe a capacidade desses jogadores, desse trio, né? De ataque ali. E é uma partida que a gente vai precisar muito deles da sua melhor forma, estar 100% ligados, tá? Acredito que podem sim fazer uma boa partida. Em relação aos jogadores que podem entrar, muitos citam o Dieguinho, né, para o lugar do Garro, mas eu apostaria também no Vitinho, que nessas outras partidas entrou muito bem, voltou de lesão, pô, voando, tá acho que longe assim da sua forma física ainda, mas tem sido uma peça muito importante. O próprio Dieguinho também é uma peça muito boa, é um garoto com muita personalidade, vai para cima, sem medo, consegue fazer uma boa partida ali, né, botando fogo na partida. O Guinegão, que foi muito importante nessa Copa do Brasil, tendo decidido, né, as quartas de finais, fazendo um gol lá na Arena da Baixada, e aqui em São Paulo, fazendo um gol e contribuindo com assistência para o Garro, tá? É um garoto, assim, a nossa joia hoje em dia, nosso melhor garoto da base, tá? Então, se pintar qualquer um desses titular, vai ser bom, tanto para eles quanto para o Corinthians, são jogadores que estão, assim, na sua melhor fase, né? Principalmente jogadores da base. Mas é isso, espero que o Corinthians faça um bom time. Em relação à arbitragem, eu vou falar rapidinho, tá? Como as últimas partidas do ano, a gente espera muito que não tenha vacilos, que ocorreu durante todo esse ano. A gente viu, né, que a arbitragem esse ano foi tipo o auge de toda a ruindade, de erros, e tanto que toda entrevista, né, de todos os times da Série A, seja presidente, seja técnico, jogadores, sempre acabam, né, citando alguns erros arbitrários, né? Temos muitos árbitros aí afastados que acabaram voltando, né? Então, por mais seja o Daronco, né, a gente sabe muito bem do histórico dele contra o Corinthians, contra outros times também. Mas a gente espera que, por favor, que seja uma arbitragem tranquila, que não seja sem erros, que seja justa também, principalmente isso. É isso. Uma coisa que acho que não é nem discordar, eu acho que o Memphis ele tá devendo, mas eu acho que quem tá devendo mais para mim, na minha opinião, é o Garro. Tá? Eu acho que o ano do Garro é ruim. O ano do Garro é muito ruim. O Garro não tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Sim. O Memphis ainda talvez esteja longe do que ele possa fazer, ou deve fazer, ou tem que fazer, a obrigação dele. Ele ainda faz, ele tem mais lampejo do que o Garro. O Garro esse ano tem tudo, tem a lesão no joelho, tem a questão do acidente e tudo, mas não podemos deixar de cobrar, né? E é isso. Eu acho que amanhã o Corinthians tem que saber se defender, mas também não pode ficar o tempo todo lá atrás, porque senão vai acabar tomando um gol uma hora ou outra. Mas também não se exponha tanto também. Vamos ver. E veio uma partida recente, né, contra o Cruzeiro. Então, os jogadores sabem como eles vão se portar lá em Minas, né, no Mineirão. Já serve como lição, né, de partida ali. A torcida dos caras vão vir junto, mas se a gente conseguir fazer um bom jogo, a torcida vai começar a ficar contra, e aí a gente tem que fazer o nosso jogo. Mas é isso. Amanhã, 9h30, tem o Ranca Toco. O pau vai comer no jogo lá no Mineirão. E domingão já tem mais. E domingão, 6h, já tem o jogo da volta. Que o Corinthians chegue vivo e chegue bem pro jogo da Neoquímica Arena, sem precisar correr de resultado. Acho que o Corinthians dá para fazer um jogo amanhã. Faça valer o fator casa, né? Principalmente isso. É isso. E que não chegue precisando buscar resultado. É foda isso. Toda semifinal, o Corinthians está chegando bem. Estamos chegando em já faz 3 Copas do Brasil que a gente está chegando numa semifinal. 22, 23, não, 4, né? A quarta. 22, 23, 24, 25. A gente está chegando em semifinais. 22 pela final, 23, 24, 25. 23 teve gol de mão, 24 a gente pegou o melhor time do Brasil, e aí é foda mesmo. Os caras estavam com o Tite até o nosso jogo. Quando chegou o nosso jogo, os caras trocou pro Felipe Luiz. A estreia desse desgramado, desse promissor do Felipe Luiz, que ganhou todos os títulos pelo Flamengo, foi contra o Corinthians. E é isso. Né? O Corinthians foi eliminado pelos respectivos campeões, né? Meio ali, um meu esquisito ali, outro até justificável, mas
O importante é isso, acho que é importante o Corinthians sempre chegar nas semifinais. Uma hora tá batendo na trave, mas uma hora que seja agora, por favor, Que vai seja chegar. agora. Vai chegar a nossa glória do Tetra aí. É isso. Já faz tempo que a gente está chegando, 4 anos seguidos chegando em semifinais. Vamos tentar bater uma final aí e tentar ser campeão. Lá no Rio, lá no Maracanã. Quem diria, hein? Porque vamos ser... Se formos campeões, se a gente for campeão, vai ser no palco do futebol brasileiro, no Maracanã. Ia ser do cara também. Mas é isso, rapaziada. Um forte abraço, tá? Brenão, deixa suas redes sociais aí, que é importante pra galera seguir. E vamos embora. Isso aí, mano. Segue lá no Instagram, tá? É @Brenois com 2E. Low profile, mas é importante ali os seguidores aí. Tamo junto. É isso. Me sigam lá, tem os 2 Instagrams, tem o Instagram do Tu És Orgulho, @TuEsOrgulho17, tem os 2 meus, Sir João Vitor e Sir João Vitor também. Lá do Tu És Orgulho vai ter fotos diferentes, uma tô do Corinthians e a outra não. Então vocês vão saber qual que é a profissional e qual que não é. Tá bom? Um forte abraço, amanhã é nóis. Pós-jogo logo em seguida, tá? Se inscreva. Like aí, tá, gente? Deixa o like. Se inscrevam, comentem. É isso. Like. É isso. Se vocês gostarem, eu e o Breno traz mais aí vídeos de pré-jogo juntos aí. Até, quem sabe, aí no sábado. Se vocês gostarem, a gente tenta fazer um esquema aí de trazer para vocês. Fechou? E se o Corinthians chegar na final, a gente vai assistir o jogo junto e vamos fazer o pré e o pós junto. É isso. É isso aí. Se chegamos na final, jogo de ida, jogo de volta, a gente vai fazer um esquenta foda e um pós-jogo também muito foda. E, se Deus quiser, comemorando o título da Copa do Brasil. Mas antes, Cruzeirão cabuloso, Minas Gerais, Mineirão, vai ser complicado. Tamo junto, um forte abraço, vai Corinthians, valeu, falou, fui!